Mas, irmãos, eu queria refletir com os irmãos num texto que certamente é muito conhecido dos irmãos. Os irmãos já ouviram diversos sermões nesse texto, mas ainda assim me parece ser um texto maravilhoso, que é o Evangelho de João, capítulo 3. Abra, por favor, aí sua Bíblia, pegue seu celular, acompanhe a leitura. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler os 18 primeiros versos, do capítulo 3, verso 1, até o verso 18. Eu vou ler na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que a palavra do Senhor possa penetrar em nossos corações e cumprir em nós, segundo a sua vontade. Amém. O Evangelho de João, ele é um evangelho totalmente diferente dos três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados na teologia de evangelhos sinóticos, que quer dizer vistos sobre a mesma ótica. As palavras dos três evangelhos, elas são muito similares umas às outras. Acredita-se inclusive que o primeiro evangelho a ter sido escrito foi o evangelho de Marcos, ali no final do século do ano 50, por volta ali do ano 58, 59 do século I. E os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, pegam o próprio evangelho de Marcos como base para a constituição de seus evangelhos. Então, cerca de 75% daquilo que é escrito nesses três primeiros evangelhos é comum a eles três. Já o evangelho de João não, ele é diferente. O foco dos três primeiros é ministrar e falar sobre o ministério de Jesus na Galileia, e vai abarcar ali aqueles 3 anos, basicamente. Falam do seu nascimento, falam do seu batismo, mas logo pulam ali para a sua vida adulta e seu ministério já estabelecido por volta ali entre os seus 30 e 33 anos de idade. O evangelho de João não tem essa característica, ele não foca no ministério de Jesus na Galileia como os 3 primeiros, ele não fala do nascimento de Jesus, ele não fala de 3 anos ministeriais dele, mas ele fala do ministério de Jesus na Judéia e nos últimos momentos e nos últimos dias de Jesus.
Ele não fala de anos, ele fala talvez ali dos últimos 15 dias da vida de Jesus. Ele vai focar nos últimos ensinos que Jesus deixou para os seus discípulos e nos últimos diálogos, e talvez diálogos importantíssimos que para nós hoje são referência e que a gente vai meditar num desses hoje. João, ele vai focar essa conversa entre Jesus e Nicodemos e vai mostrar a princípio, no primeiro verso, algumas características desse homem chamado Nicodemos, que pode passar às vezes despercebido por nós, mas que sem sombra de dúvidas são muito importantes à nossa reflexão. João começa narrando e dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e que esse homem chamado Nicodemos era um dos principais entre esses judeus. Então, duas coisas a gente pode asseverar aqui sobre esse homem chamado Nicodemos. A primeira delas é que ele é um fariseu. Para nós hoje, falar ou chamar alguém de fariseu é ofensivo. Se eu chegar para você e falar, você é um fariseu, você vai entender que eu estou te chamando de um hipócrita, de uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. É um xingamento, de certa maneira, você chamar alguém de fariseu. Mas não era assim no primeiro século. Pelo contrário, alguém ser chamado de fariseu era algo maravilhoso, porque aquilo era sinônimo de pureza espiritual, era sinônimo de alguém que realmente cumpria integralmente as 513 leis instituídas pela Torá, pelos 5 primeiros livros de Moisés. Um fariseu era visto como um religioso da alta estirpe, do alto escalão, era um homem santificado, era um homem diferente, era um homem digno de ser ouvido. E Nicodemos era um desses, era um fariseu, era um separado dessa bagunça que vivia Israel naquele período, para viver entregue em conformidade à lei. O texto fala que além dele ser um fariseu, fala que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele não era um qualquer, ele não era mais um no meio da multidão, ele era uma pessoa que se destacava, ele era um principal, possivelmente e provavelmente membro do Sinédrio, ele era uma pessoa respeitada, estava ali na gama dos 72 mais importantes da nação, era um rabi, era um mestre, reconhecido por todo o povo. Esse era o Nicodemos. Se a gente mergulhar ainda mais profundamente na pesquisa, a gente vai ver que, que resquício da gripe da semana, a gente vai perceber que Nicodemos também, o Talmud, que é um livro da tradição judaica, é um livro que é um comentário dos 5 primeiros livros de Moisés, que para os judeus também é sagrado. O Talmud vai dizer que esse Nicodemos, vai falar que Nicodemos era um homem inclusive riquíssimo, um grande aristocrata, mas que a despeito de toda a sua riqueza, era um homem que ajudava os pobres, era um homem bom de coração, é assim que ele é descrito. Então o Nicodemos era um homem respeitado, era um judeu, um principal, era um fariseu, e ele vai à noite falar com Jesus. E aqui a gente tem talvez uma duplicidade de pensamento sobre o porquê ele foi à noite. Alguns vão dizer que ele foi à noite de alguma maneira tentando rebaixar e até mesmo menosprezar Jesus. Por que, Valmir? Porque os rabinos, eles não conversavam à noite. A noite era visto como trevas, como algo que não deveria ser partilhado, coisas espirituais à noite. Então, ele vai ter com Jesus, como se rebaixando, diminuindo a importância de Jesus. Alguns vão dizer que foi isso, outros vão dizer que não, na verdade, ele vai à noite porque ele tinha medo do que o povo ia falar, do que os outros fariseus falariam e do que os outros rabinos falariam. Afinal de contas, a essa altura do campeonato aqui, Jesus já estava quase com a sentença decretada. Já havia todo o estratagema para prender ele como blasfemo, como herege. Já havia todo o pensamento de matar o homem Jesus. Então um mestre em Israel, ser visto com aquele homem, poderia gerar até complicações sociais para ele. E talvez por isso, ele preferiu se encontrar com Jesus à noite. A gente não sabe as razões, mas a gente sabe que é algo no mínimo estranho. Mas, o verso 2 ainda, ele diz o seguinte, que Nicodemos
vai até Jesus e fala para Jesus assim: Rabi. Rabi é mestre. Ele reconhece, ele como mestre, reconhece em Jesus um mestre. Ele olha para Jesus e consegue identificar que Jesus é um mestre. E sabe por quê, irmãos, que isso é tão chocante saindo da boca de Nicodemos? Porque Jesus não frequentou a escola rabínica. Jesus não era um mestre pela formação teológica que fora imposta e colocada pelos judeus daquela época. Ele não foi criado, assim como Paulo, aos pés de Gamaliel ou de Hillel, outro grande sábio da época. Jesus não tinha uma escola rabínica definida pelos homens a qual ele seguia. Não havia isso no ministério de Jesus. O povo o reconhecer como mestre era algo notável, comum e até aceitável, porque o povo é o povo. Mas aquele rabi reconhecer pode soar para alguém como um sarcasmo, mas não é, porque a continuação do verso vai dizer que ele entende em Jesus um mestre, porque sabe que Deus era com ele. Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, porque ninguém podia realizar o que Jesus realizava. O verso 2 é interessante porque ele vai ser uma tônica do que é todo o evangelho de João. O evangelho de João não usa a expressão milagres, carisma. Ele não usa essa expressão. A expressão usada por João, todas as vezes que Jesus faz algo sobrenatural, é sinal, sinais. Nunca é milagre. Milagre está na boca dos outros evangelistas, mas João não. Ele entende que cada proeza e cada realização do mestre é um sinal. Há uma razão maior do porquê o mestre realizou aquilo. Jesus não faz nada sem sentido. Tudo que Jesus faz tem uma razão de ser, tem um motivo por trás, que às vezes eu e você não podemos entender, mas tem. Tudo que Jesus faz na sua vida tem uma razão de ser. Nada é à toa, nada é coincidência. Ainda que você não consiga encaixar as peças na sua cabeça, ainda que você não consiga compreender toda a plenitude daquilo que está acontecendo, tenha a convicção, é um sinal de Deus para a sua vida, é algo que Deus quer operar em você. Não tenha dúvida disso. Nicodemos reconhecia isso. Nicodemos sabia que aqueles sinais, não apenas miraculosos, mas os sinais, eram uma prova indiscutível de que Jesus vinha da parte de Deus. Então Nicodemos reconhecia que ele era um mestre. Nicodemos reconhecia que esse mestre vinha de Deus. Mas a despeito dessas palavras, Jesus se volta para ele e diz para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante porque Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Nicodemos não interpelou Jesus. Parece que Jesus começa a levar a conversa para uma outra direção. Eu não sei qual era o intuito de Nicodemos nesse diálogo, nessa conversa, mas Jesus leva a conversa para algo diferente. Ele não quer conversar sobre o que os homens entendem, sobre o que os homens veem. Ele não quer conversar sobre qual é a perspectiva que ele tinha sobre o Torá. Ele quer falar sobre o reino de Deus e sobre nascer de novo. Aquilo começa a surgir estranho, porque se a gente pegar a palavra grega para de novo, aqui, nascer de novo, essa palavra ela é melhor traduzida, e ela aparece em outros momentos, inclusive no próprio Novo Testamento, como do alto, e não de novo. É como se Jesus estivesse falando assim: em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreende isso. Nicodemos não entende por quê. Nicodemos fala: como pode um homem velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre materno? E aqui a gente consegue identificar uma coisa que repetidas vezes também acontece no Evangelho de João e também na vida de Jesus como um todo nos demais evangelhos. As conversas que nós temos normalmente são conversas que tendem ao materialismo e coisas que a nossa mente consegue compreender, mas Jesus sempre leva a conversa para uma outra direção. Sempre leva a conversa. Jesus se aproxima daquela mulher samaritana e ele pede a ela de beber. Ela tem aquele diálogo e Jesus fala: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede.
Jesus está falando de espiritualidade e aquela mulher fala assim, mas como? Você não tem um balde aí, uma corda? Como é que você vai pegar água? O poço é fundo. Como é que você vai fazer isso? Jesus leva a conversa para viés espiritual. Aquela mulher não consegue entender e vai para o viés material. Jesus aqui fala para Nicodemo, você tem que nascer do alto. Ele não entende, ele leva para o viés material. Sabe por quê? Porque uma pessoa só consegue discernir espiritualidade quando ela é espiritual. Quando ela não tem vida espiritual, ela não consegue entender a espiritualidade. Aí sabe o que a gente faz? Fulano é maluco. Já falou isso de alguma vez aí? A gente vê o cara dentro do trem sozinho pregando, a gente fala, ele é fanático, ele é maluco, né? Mas você tem a audácia que ele tem? Eu me lembro de um pastor amigo meu, uma vez contando que ele estava dentro do ônibus, e acho que estava indo para o seminário, se eu não me engano, na época não era pastor ainda, e ele falou que estava sentado dentro do ônibus, e foi um pregador lá para frente, e começou a pregar no ônibus não é tão comum, e ele começa a pregar no ônibus, era uma palavra boa, era uma palavra educada, uma palavra cortês, ele não era duro nas palavras, era gentil. Mas um homem lá atrás se incomodou e começou a berrar, ó pregador, se tu não calar a tua boca, eu vou aí te dar um tapa, vou te dar uma surra. O pregador nada disse, continuou pregando a palavra, continuou pregando, continuou falando, com muita cortesia, com muita educação, e todos no ônibus estavam prestando atenção naquela palavra. E novamente aquele valentão desafia e fala, eu vou te pegar, se você não parar eu vou te pegar. Se chegar em tal lugar, em tal ponto, você não parar, eu vou aí e vou te pegar. E o pregador continuou. E quando chegou no ponto, o valentão levantou e foi lá. E quando chegou pertinho do pregador, com o punho cerrado, o pregador falou, cala a tua boca e senta aqui, em nome de Jesus, o cara. O homem espiritual discerne tudo que é espiritual. O homem natural não pode discernir as coisas espirituais. Então tem coisas que às vezes acontecem que a gente não compreende com os olhos humanos, e a gente não tem às vezes olhos espirituais para entender e compreender aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus sempre quer fazer algo mais. Sempre quer fazer algo mais. Nicodemos não entendeu aquele diálogo, porque a despeito de Nicodemos ser um fariseu, um homem destacado na sua religião, apesar de provavelmente conhecer o Torá todo de cabeça, porque um fariseu decorava o Torá, apesar de ter decorado o Torá, saber todas as minúcias do Torá, ele sabia cada detalhe da lei de Deus, mas ele não conhecia o Espírito Santo, ele não tinha vivência com o Espírito. Então quando se falava de nascer do alto, ele não conseguia compreender. Quando se fala em nascer de novo, não consegue se compreender. E essa talvez seja uma das coisas que nós cristãos, principalmente evangélicos, precisamos repensar sobre o nosso cristianismo. Será que nós já nascemos do alto? Ou será que nós estamos acostumados a vir à igreja? Há uma diferença brutal entre nascer do alto, nascer de novo, em ter uma experiência de conversão, em de fato ser de Deus, do que apenas ocupar banco de igreja, em que apenas trabalhar para Jesus. Há uma diferença brutal entre ser evangélico e ser um cristão. Quem você é? Evangélico ou um cristão? Você aderiu à religião evangélica, aos dogmas, às doutrinas, às regras, ou você aderiu aos passos de Jesus? Os primeiros cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho, porque eles iam caminhando pelo mesmo caminho que o mestre trilhou. Você é o quê? Jesus começa a tentar explicar àquele homem que não compreende a visão espiritual. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, você precisa nascer de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitos nas nossas igrejas precisam nascer de novo. Precisam nascer do alto. Às vezes pode parecer um escândalo para você, mas eu não tenho dúvida nenhuma que à medida que o evangélico cresce no Brasil, diminui o número de convertidos. A religião evangélica indiscutivelmente cresce avassaladoramente no Brasil. Já existem pesquisas que dizem que até 2040 os evangélicos já serão maioria no Brasil. Mas eu duvido que seriam maioria cristã. Cristãos eu não acredito. Me lembro do reverendo Robinson Cavalcante, que numa palestra ele disse que no Brasil é um fenômeno interessante.
à medida que ele fala que existem dois fenômenos interessantes, que no Brasil cresce-se o número de evangélicos à mesma medida que cresce o número de delinquentes. No Brasil se multiplica crentes e delinquentes. Foi a palavra dele, querendo fazer ali uma paráfrase, da medida que o evangélico cresce, mas a nação não é transformada. Porque à medida que o evangelho cresce, a nação deveria ser transformada, mas me parece que não é. Jesus, ele fala que importa que aquele homem nasça de novo, que ele nasça do alto. Ele precisa ser revestido do poder que vem do alto, mas ele não consegue compreender. Ele pergunta: como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não compreende isso. Você está na igreja domingo após domingo, mas não consegue entender isso. Todo domingo ouve o pastor Adriano, ouve pastores visitantes, às vezes ouve um sermão em casa, vai na igreja de um amigo, ouve o sermão, mas não consegue compreender isso. A gente se torna adulto, às vezes até no conhecimento da palavra, a gente não falta EBD, a gente participa, a gente se envolve, mas a gente conhece cada detalhe da letra, mas não consegue compreender a vivacidade que o Espírito traz sobre essa letra. A gente continua vivendo um evangelho pequeno, tacanho, medroso. A gente não consegue ver toda a grandiosidade que o evangelho traz, toda a transformação e toda a renúncia que o evangelho dá. A gente continua preso nessa vida. A gente continua com medo de realmente nos lançarmos ao Mestre, de renunciarmos. Ele continua: se vocês não creem quando eu falo de coisas espirituais, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus agora ele vai entrar numa coisa que ele entendia bem. Nicodemos sabia. O verso 14, ele começa a falar sobre a serpente do deserto que Moisés levantou. Ele começa agora a entrar numa seara que Nicodemos domina. Afinal de contas, eu falei agora para você que como um fariseu e como um rabi, ele deveria decorar o Torá. Todas as palavras de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, todas essas palavras estavam decoradas na cabeça dele. Todas elas. Então, quando Jesus fala de Moisés, de serpente no deserto, Nicodemos se situa. Ele sabe do que Jesus está falando. Quando a gente começa a falar de palavra de Deus, às vezes a gente entende, a gente sabe, mas sabe o que às vezes falta? Não é apenas o conhecimento da palavra, mas às vezes falta aquele ardor no coração, a semelhança daqueles dois discípulos que no caminho de Emaús, enquanto caminhavam ao lado da palavra encarnada, eles ouviam o mestre falar e mesmo sem reconhecer quem ele era, a palavra diz que os seus corações ardiam na presença dele. A gente precisa deixar o coração voltar a arder, a gente precisa voltar a estar completamente entregues a Jesus, apaixonados pelo Cristo. A gente precisa voltar a conhecer a palavra, não apenas para apontar o pecado alheio, mas para que ela gere renovação e transformação em quem nós somos. A gente está usando a palavra apenas para diferir golpes e apontar pecados. Me parece às vezes que a gente quer meio que demitir o Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas parece que a gente quer assumir esse papel apontando o dedo para as pessoas. Eu não tenho redes sociais, eu não tenho Instagram, Facebook, sei lá mais o que tem aí, eu não tenho essas coisas, não tenho, nunca tive. Eu tive por um período brevíssimo de tempo, talvez uns 2 meses, o tal do Orkut, isso lá antes de 2010, alguns nem eram nascidos aqui ainda. Eu tive o tal do Orkut e graças a Deus foi só um pouquinho de tempo, acabou. Irmãos, virou, mexeu, alguém manda um print para mim do Instagram, ou seja lá o que for, do Facebook, do irmão, com alguma coisa que ele postou, que não deveria ter postado. Aí manda para mim. Eu fico me perguntando, qual é esse objetivo? Aonde fica... Quando você ver o teu irmão em pecado, vai entre você e ele só e repreende, se teu irmão te ouvir, tu ganhaste teu irmão. A gente parece que gosta de ver o circo pegar fogo. Parece que a gente está mais preocupado em subir na bancada ou na tribuna da igreja para ouvir que nós vamos desligar o irmão, do que nós vamos acolher e aconselhar.
Me preocupa um evangelho que se preocupa muito mais com o pecado do que com a graça. Me preocupa. A conversa agora de Jesus, ela não é mais uma conversa que está falando do nascer de novo, porque o Nicodemos não entendeu isso. Jesus agora vai de maneira mais direta e mais profunda naquela conversa com ele. Jesus pega o exemplo da serpente do deserto e fala que aquela serpente no deserto é uma tipologia dele mesmo, Jesus. Assim como no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu não sei se você lembra dessa passagem, desse texto bíblico, mas o Eterno castigou o povo por conta do seu pecado, e vinham serpentes e mordiam o povo. E o povo então clama, pedindo a Deus socorro, e Deus fala para o povo o seguinte, olha, Deus fala para Moisés e Moisés para o povo, vou levantar uma serpente aqui, de bronze, todo aquele que olhar para essa serpente ficará curado. Isso não é idolatria, isso é tipologia, é uma pré-figura de Cristo. Todo aquele que olha para o Calvário, todo aquele que olha para nosso Senhor Jesus Cristo, é curado. É curado da sua chaga espiritual, é curado da mancha terrível que assola todos nós. A pessoa é curada, ela é restaurada. Jesus fala isso, assim como Moisés levantou aquela serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele fala isso para Nicodemos. Se você notar o restante da conversa, boa parte dela, Nicodemos não fala mais nada, agora ele só está ouvindo, agora ele só está aprendendo. A gente, por mais PhD que sejamos nas Escrituras, por mais profundo que conheçamos da palavra, precisa haver um momento, a gente para ouvir, porque quando a palavra é ministrada no poder do Espírito Santo, nós somos curados, nós somos renovados, nós somos restaurados, nós somos convertidos. Tudo isso é feito pelo poder da palavra e a ação do Espírito em nós. É assim que Deus age. Nicodemos se cala. Jesus então vai em frente e ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, tem um segredo nesse texto, você precisa se atentar a ele. A gente pega esse versículo e fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém. Mas Deus deu o seu Filho ao mundo, dizendo que a salvação não é para todo o mundo, mas é para que todo aquele que nele crê. A morte de Jesus, dada aqui pelo Pai, é uma morte que é dada somente para aquele que crê. Quem não crê, não tem parte nessa morte. Quem não crê, não participa do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não participa. É por isso que na ministração da ceia do Senhor, o próprio Cristo vai dizer, esse é o sangue da nova aliança, ou seja, é o sangue daqueles que foram lavados e remidos por esse sangue dado pelo Filho que amou, é o sangue que é dado para todo aquele que nele crê. E há uma disparidade muito grande, irmãos, entenda isso agora em nome de Jesus. Há uma disparidade muito grande dentro da cultura e da teologia oriental para a nossa. Na perspectiva oriental, eu acho até que já falei isso uma vez aqui nessa igreja. Dentro do contexto da teologia oriental, crer, na ocidental nossa, crer é acreditar, é reconhecer a existência. Por isso que você chega para um brasileiro e fala, você acredita em Deus? O cara pode estar bêbado no lugar, o cara pode estar caído, drogado, ele fala, não, eu acredito em Deus. Não acredito. O cara bêbado, drogado, ele acredita em Deus. E ele acredita. Ele reconhece de fato que Deus existe. Ele reconhece isso. Ele acredita nisso. Mas dentro da perspectiva do Oriente, crer não é reconhecimento de existência. É por isso que Gênesis capítulo 1 começa no princípio, Deus criou. Ele não começa explicando sobre Deus, ele começa afirmando a criação, porque dentro da perspectiva oriental, não interessa reconhecimento de algo que é fato. Eu não preciso reconhecer que Deus existe, Ele existe, pronto. Isso é um fato. Por mais que homens hoje neguem, por mais que hoje homens tentem dizer que Deus não existe, isso e aquilo, meu irmão, não entre nessa discussão. Essa discussão é infrutífera. Deus existe, é fato. A gente não precisa provar nada para ninguém, porque a própria criação testemunha da grandeza de quem Ele é.
É simples assim. E é interessante, Spurgeon vai dizer lá no século XIX, que nem os demônios se atreveram a negar a existência de Deus, e o ateu se atreve. Para vocês entenderem a perspectiva do oriental, da pessoa de lá, do outro lado, sobre o que é crer, a gente precisa ler Tiago, quando ele fala, você crê que Deus é um só? Você fala bem, até os demônios creem e reconhecem isso. Ou seja, não é apenas a crença que Jesus está falando aqui do crer no Filho, não é apenas o reconhecer no sentido de acreditar, dentro da perspectiva oriental, dentro da perspectiva da teologia judaica, crer não é apenas acreditar, mas é seguir, é obedecer. Não é apenas dizer, não, eu acredito que Ele existe. Então, às vezes a gente faz o apelo, você quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão, vem à frente, recebe Jesus e às vezes nunca mais volta. Por quê, Valmir? Porque ela creu dentro da perspectiva do brasileiro. Ela apenas reconheceu, realmente essa palavra é boa, realmente Jesus é o Salvador, realmente Jesus é o Senhor. E aí, vamos segui-lo? Não, isso não é para mim. Então não houve crer. Porque aqui, o sentido que Jesus dá a essa palavra, de quem nele crê, tem a vida eterna, é de quem obedece, é de quem tomou a sua cruz, negou-se a si mesmo e o seguiu, é aquele que aborreceu pai e mãe, é aquele que não mediu consequências para seguir a Jesus, é aquele que não se importou com o que os outros vão pensar ou dizer, que não se importa com toda a dureza do que vai acontecer, mas é uma pessoa que realmente entendeu que Ele é Jesus, e que deu a sua vida por Ele, e agora Ele vai seguir, vai abrir mão da sua própria vida, para seguir esse Jesus. Ele continua e diz assim, porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Sabe por que Deus não enviou o Filho para condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado, não havia necessidade de uma condenação. A condenação já tinha sido dada desde Gênesis capítulo 3, maldita seja a terra por tua causa. O mundo já estava em condenação, o mundo já estava com a sentença assinada, vocês vão para o inferno, a sentença já estava decretada. Deus não enviou o Filho para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Deus enviou o Filho ao mundo para salvar aqueles que nele crê. Ele enviou o Filho para que eu e você pudéssemos tomar a decisão de nos curvar ante a Ele e nos render e glorificar o Seu nome e louvá-lo pela salvação que hoje temos nele. Deus enviou o Seu Filho para mim e para você, para que nós o confessemos e o sigamos. Eu não sei qual a condição que muitos aqui estão. O bom de pregar na igreja dos outros é isso também, irmão, que a gente não conhece cada pessoa que a gente está vendo. Então pode ter pessoas aqui que nunca entraram numa igreja evangélica, não sei, que nunca ouviram uma pregação cristã, não sei. Pode haver pessoas aqui que de costume têm vindo até a igreja, mas ainda não tomaram essa decisão. Pode ter pessoas aqui que são membros dessa igreja há um mês, um ano, uma década, ou até há mais tempo, mas que ainda sabe que falta alguma coisa. Deus veio para salvar você, independente do tempo e de qualquer circunstância. Verso 18, para concluirmos. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entendamos aqui, irmãos, cada um de nós aqui, e de nossos antepassados, e de nossa prole futura, cada um já nasceu debaixo da sentença de condenação. Maldita seja a terra, não é apenas a estrutura ou o planeta, é maldito seja o cosmos, maldito seja toda a criação. Toda a criação se tornou rebelde e maldita por causa do pecado. Tudo decaiu, tudo foi destruído. É por isso que na teologia nós dizemos que o ser humano é totalmente depravado. E não entenda totalmente depravado no sentido de viver uma depravação sexual, mas no sentido de que ele pecou, porque o que tira o homem da presença de Deus não é a multidão do pecado, não é a multidão de pecados, é o pecado. É um único pecado que fez com que toda a criação se tornasse maldita. Toda a criação
por um pecado, por uma, aos nossos olhos, simples desobediência. Afinal, nossos filhos desobedecem, uma simples desobediência, mas Deus é santo, e por isso todos nós estamos debaixo de condenação, e é por isso que ele fala que quem não crê já está condenado, não será condenado, não há necessidade de se aguardar o futuro. Eu e você, longe de Cristo, estamos condenados, mas quando nos rendemos ante ao Criador, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa situação muda. A gente deixa de ser visto pelo Criador como um maldito, como aquele que foi condenado ao inferno, e agora somos justificados em Cristo Jesus. Nós não somos justos, porque a nossa essência, a nossa carnalidade continua nos empurrando para o pecado, mas graças a Deus, através de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo o pecado. Nós aparecemos agora diante de Deus, no seu santo tribunal, e Ele não vê mais o Valmir como ele está, Ele vê o Valmir embebido pelo sangue do seu Filho, e agora justificado, temos paz com Deus, e podemos adentrar a sua santa presença. Eu não sei você, mas eu escolhi me entregar a Jesus. Hoje nós vamos ver aqui alguns que também escolheram. Meu irmão, em nome de Jesus, tome essa decisão hoje. Não importa quanto tempo você vem para a igreja, não importa nada disso, não importa se você nasceu no Evangelho. O que importa é que se você não entender isso, você já está condenado. Mas se hoje o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, não endurece ele não. Eu sei que às vezes dá vergonha, dá medo, a gente às vezes não quer renunciar, mas o Espírito Santo está aqui para te convencer e para te dar força, para que você siga nessa decisão. Quando a gente continua lendo todo o Evangelho de João, e quando a gente conhece mais a história de Nicodemos, a gente vai perceber que parece que Nicodemos se rendeu. Foi um dos poucos que defendeu Jesus. Aquela conversa não foi em vão, não foi à toa. Que essa reflexão nossa dessa noite não seja para você em vão ou à toa. Se você já é crente em Jesus, louvado seja Deus. Guarda essa palavra no teu coração para te fortalecer no dia a dia. Mas se você ainda não tem convicção de quem você é diante do Mestre, meu irmão, não saia daqui. Não levante dessa cadeira. Ah, mas o culto já terminou, o pastor já impetrou a bênção, está todo mundo se despedindo. Não importa, meu irmão, continua aqui. Chora diante de Deus, confessa o teu pecado e fala: Jesus, salva-me, eu sou podre, eu sou imundo, mas eu preciso ser salvo por ti. E aí você vai ver aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, louvado e engrandecido seja, Senhor, a tua majestade. Exaltado seja o teu santo e bendito nome por tudo que tu és. Pai de amor, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo. Não há presente maior. Nós que outrora estávamos condenados, vis pecadores, mas agora, Senhor, somos herdeiros dos céus, cidadãos celestiais, filhos da promessa, geração eleita. Muito obrigado, Pai, porque nosso nome está escrito no livro da vida. Mas, Pai, talvez existam pessoas aqui nesta noite que ainda não tiveram esse encontro contigo, pessoas que talvez tiveram um encontro com a igreja, pessoas que tiveram um encontro com uma boa música, com uma boa palavra, que gostam de estar nesse lugar, mas pessoas que ainda não se reconciliaram contigo, que não se largaram diante do Senhor, que não confessaram a Jesus como único na sua vida. Senhor, tu enviaste o teu Filho ao mundo para todo aquele que crê. Por isso eu te peço, produz fé no coração desses que ainda não creem, Senhor.
Produz perseverança no coração desses que têm andado de maneira dobre. Produz, ó Deus, no coração desses que têm vivido uma vida dupla. Ó Deus, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus, para que possam se santificar para a glória da tua majestade, Senhor. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, cada um desses possam andar em novidade de vida, Pai. Que haja salvação nesse lugar, nesta noite. Assim como teremos batismos, e a festa no céu, que a festa seja dobrada por outros que também se reconciliaram contigo. Recebe a minha oração, que é a oração da tua noiva, em nome de Jesus e para a glória dele eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa noite, em nome de Jesus.